Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Hebreus. Nesses dias eu estou lendo esse livro outra vez, e a leitura desse livro ela tem falado de modo muito especial ao meu coração. Hebreus capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor venha ministrar no nosso coração essa palavra, como foi pedido pelo teu servo, que o Senhor abra o nosso entendimento e não permita sairmos daqui do mesmo modo, mas que sejamos tremendamente ministrados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu tenho voltado à leitura desse livro e inclusive tenho todos os dias pela manhã publicado um texto referente a este livro. E como eu disse, ele tem falado de um modo muito especial ao meu coração. O texto lido é um grande puxão de orelhas do autor dessa epístola aos cristãos hebreus que permaneciam estagnados na fé, no conhecimento de Deus. Eles, mesmo tendo passado tanto tempo de conversão, eles não tinham crescido nem amadurecido espiritualmente. E é interessante que o diagnóstico feito pelo autor de Hebreus, pelo autor dessa epístola, com relação àqueles cristãos daquela época, é um diagnóstico que pode ser feito também a uma boa parcela dos cristãos contemporâneos. É impressionante como quando nós conversamos com determinadas pessoas, quando nós percebemos que há uma dificuldade de compreender doutrinas bíblicas, as mais elementares. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, onde foi que essa pessoa foi discipulada? O que foi que essa pessoa aprendeu? E um outro sintoma dessa estagnação espiritual, desse não progresso espiritual, é na hora da aflição, na hora das agonias, na hora das angústias, quando as tribulações assolam cada um de nós, porque elas são inevitáveis, elas virão num momento ou no outro. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar tribulações, sim. E por isso nós precisamos estar muito bem firmados, muito bem alimentados por essa palavra viva, para quando a hora da prova chegar, nós não sejamos abalados, nós não sejamos lançados fora da presença de Deus. Tem um texto em Marcos, capítulo 12, versículo 24, Jesus respondendo a um questionamento dos saduceus acerca da ressurreição. Jesus diz assim, eu vou ler na linguagem da Bíblia da NVI, ele diz assim: vocês estão enganados,
pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Numa outra versão, na versão que nós estamos acostumados a ler, diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E a gente descobre que é necessário não apenas a letra da lei, mas a experiência viva com o Espírito. E temos dito algumas vezes neste lugar que a letra só, sem a presença viva do Espírito, sem a experiência com o Espírito, torna as pessoas áridas. E aqueles que buscam experiência, sem doutrina, sem palavra, tornam-se histéricos. É gritaria, é isso, é aquilo, e quando na verdade as coisas se tornam extremamente difíceis, essas pessoas acabam tropeçando na sua caminhada. Um outro texto que me chama a atenção também, é um texto que está em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, é preciso que continuamente nós busquemos esse conhecimento de Deus. E na nossa versão diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse conhecimento não cessa. E como eu disse antes, não é só aquela questão de você ler a palavra, mas de andar no caminho, de andar com o Senhor diariamente. Quando nós andamos com a pessoa, nós acabamos nos parecendo com ela. As pessoas olham e dizem assim: olha, é sua parente, é seu parente, porque a gente acaba parecendo com aquela pessoa com quem nós andamos. E andar com Cristo é assim: nós vamos dia a dia sendo conformados à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que cheguemos àquela estatura de varões perfeitos, que é esse o grande propósito de Deus para nós. Eu queria convidá-los hoje a nós fazermos uma pequena meditação neste livro. Eu não queria fazer um sermão, mas gostaria muito que nós meditássemos um pouco, que ao sair daqui você fizesse uma leitura novamente desse texto da palavra, e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando tremendamente ao seu coração. O autor da epístola, ele pontua aqui alguns erros a serem corrigidos na nossa caminhada de fé. A primeira coisa que ele nos chama a atenção é que aqueles irmãos hebreus, aqueles cristãos hebreus, eles eram tardios em ouvir. E quantos de nós somos tardios em ouvir? Minha mãe costumava dizer: menino mal ouvido. E essa é uma expressão bem comum aqui no Nordeste, a gente gosta de usar demais essa expressão. E quantos de nós temos sido crentes mal ouvidos? Crentes que não param para ouvir. E quando há uma diferença enorme entre escutar e ouvir. Escutar demanda uma atenção, demanda uma meditação sobre aquilo que nós estamos ouvindo. E nos leva a praticar aquilo que estamos ouvindo. Então, queridos, em Mateus 13, versículo 15, a primeira parte do versículo diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ou seja, ouvir sem prestar atenção ao que se ouve não traz transformação. E o versículo 11 do texto diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Muitas vezes nós vamos falar com a pessoa no gabinete pastoral, vamos ouvir uma demanda que as pessoas trazem. Quando você faz uma colocação, a pessoa não quer ouvir aquilo que você quer dizer. A pessoa não quer transformação, a gente quer que as circunstâncias mudem a nossa volta, mas nós não queremos mudar.
Não queremos nos colocar à mercê do Espírito para que sejamos transformados por Ele. É como se Jesus fosse aquele supermercado de bênção, como se Jesus fosse aquela pessoa que está ali apenas para nos servir. Sirvamos a Ele. A segunda coisa que Ele nos chama a atenção é que aqueles cristãos precisavam de instrução elementar quando deveriam ser mestres. Versículo 12 diz: pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. As crianças, sobretudo as crianças pequenas, elas nos ensinam muito. Olhar para Davi, por exemplo, um bebê de 1 ano e 8 meses, que está começando a desenvolver-se, começando a frequentar uma escola, tem coisas que ele não vai assimilar agora. Mas quando Davi for um rapaz, quando tiver um pouco mais de idade lá na frente, ele não pode receber a instrução que ele está recebendo agora, porque aquilo vai parecer uma tolice. Mas quantos crentes dos nossos dias, assim como aqueles crentes do passado, que foram tão severamente admoestados pelo autor da epístola, quantos crentes precisam de novo e de novo e de novo serem instruídos nas coisas mais elementares dos oráculos de Deus? Você para pensar quanto tempo de caminhada eu não progredi, eu não cresci. Há uma coisa interessante no meu povo de Deus, porque as pessoas não gostam de estudar a palavra. Não gostam de se alimentar dessa palavra viva. Elas querem viver de sanduíches espirituais e de sanduíches que ninguém vive. Nós precisamos de um alimento sólido, nós precisamos, a criança pequena come papinha, toma leite, toma vitaminas, toma coisas que não exigem muito de uma mastigação, mas nós precisamos de um alimento sólido. Sejamos adultos na fé, e quando a hora da prova chegar, você vai ver aquilo que você ingeriu, e aquilo que você ingeriu vai ser de uma importância tremenda para você enfrentar as dificuldades. Muitas vezes, na hora da dificuldade, onde é que está Deus? No mesmo lugar que estava quando o filho dele foi crucificado por sua causa. E nós perdemos isso de vista, nós deixamos de contemplar a glória de Deus. Uma outra coisa, o que está na sua despensa, da sua casa, armazenado, é aquilo que você colocou lá. Você não vai procurar na sua despensa algo que você não colocou. E nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é que há na nossa despensa? Aquilo que nós colocamos lá espiritualmente. Muitas vezes nós queremos que o Espírito de Deus vá procurar lá para trazer para nós, fazer emergir a nossa mente, coisas que nós não armazenamos. Nós abrimos a Bíblia como se fosse um grande horóscopo. Eu vou abrir, Senhor, é aqui que eu quero. O Senhor vai falar comigo aqui. Aí fechou, pronto, vai embora. Leia todo o contexto, leia o versículo, escolha um livro da Bíblia, peça que Deus fale e se manifeste a você através daquele livro. Eu não digo que na hora de uma agonia, de uma dificuldade, de um problema, o Senhor não fale assim. Ele pode falar porque Ele é Deus, é soberano, Ele faz como quer, mas isso não pode ser algo sistemático. O cristão precisa se alimentar da palavra, precisa deixar de tomar o leite espiritual e partir para o alimento mais sólido, que aqui você encontra, que a mesa do banquete, você encontra tudo que você precisa para se nutrir espiritualmente. Amém? No versículo 13, ele também aponta para a imaturidade espiritual daqueles irmãos. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
Numa das epístolas de Paulo, ele diz o seguinte, que como crianças, somos levados por todo o vento de doutrina. Por quê? Porque nós não estamos bem alimentados. E não estamos bem alimentados, não porque não tenha quem nos alimente. É que muitos de nós têm estado com o fastio de Deus. Está aqui a palavra. Ah, mas eu vou ali naquela igreja que vai ter uma corrente de oração que vai ser uma bênção. Eu vou passar 7 semanas fazendo o sacrifício Jesus já fez por você. Então vai receber a palavra, vai comer essa palavra, vai mastigar essa palavra, rumine essa palavra como o boi, jogue para um lado, jogue para outro, ministre ao seu, deixe que o Espírito de Deus ministre ao seu coração, até que essa palavra gere vida de tal forma que você saia dali nutrido, ministrado, você receba essa palavra de vida em nome de Jesus. Essa palavra vai gerar vida no seu coração e vai fazer com que você seja um instrumento para que ela chegue a outras pessoas. Finalmente, versículo 14. Eles não conseguiam discernir nem o bem nem o mal. E ele aponta isso como um grande erro doutrinário, porque eu nunca vi tanto crente nesses dias ser levado de um lado para outro por todo o vento de doutrina que aparece. Por quê? Porque não está bem nutrido. Versículo 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aí eu não sei se é Deus que está falando comigo. Como assim? Como assim? Cadê o discernimento? Muitas vezes não temos discernimento porque nós não nos alimentamos como deveríamos nos alimentar. Muitas vezes a semelhança do alimento físico, que hoje as pessoas se alimentam muito mal, resolvem fazer umas dietas malucas, loucas, sem orientação devida de um profissional, e às vezes querem transportar essa forma de se alimentar para o âmbito espiritual. E o prejuízo é tremendo. Resultado, falta discernimento. Tem um versículo na palavra que eu gosto demais, é Romanos 8, 28. Quando o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Quando nós lemos só esse versículo, a coisa fica mais ou menos sem sentido. Mas quando nós avançamos um pouco e lemos o versículo 29, nós descobrimos por quê? Para que sejamos conformados à imagem de Jesus. Então, não há nada aleatório nos propósitos de Deus na sua vida. Tudo na sua vida obedece ao propósito de Deus. Mas até essa situação tão incômoda, até essa pessoa que se levantou contra mim com uma fúria tão grande, sim. Até aquela pessoa que dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio da sua parentela, se levanta para se opor a você, sim. Tem um propósito de Deus ali. Você sabe dizer qual é esse propósito ou não? Se aquiete, se alimente da palavra e que Deus vai revelar ao seu tempo qual o propósito daquela situação. Mas que todas as coisas na vida de um servo, elas cooperam para o seu bem. Amém? Amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao seu coração. Eu queria deixar como conclusão dessa pequena palavra, dessa pequena meditação, 2 textos da palavra. Primeiro texto, que nós possamos aprender a orar como salmista, no Salmo 25, versículos 4 e 5, ele diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade. Ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Amém? Amém.
Depois há uma bem-aventurança para os que olham e veem, e para os ouvidos que escutam. Jesus disse em Mateus 13,16: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos dividir para orarmos umas pelas outras.